Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 9, versículos 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então realizar neste momento uma oração inicial. Vamos falar com Deus. Vamos ouvir ao nosso Senhor. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste momento de paz e de alegria, porque estamos a ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos dá a instrução, a orientação, e não só isto, mas o entendimento de tudo que o Senhor vai ministrar no dia de hoje. Nos coloca, ó Deus, sintonizados, alinhados com a Tua vontade. Que nós venhamos a discernir de uma forma com excelência o que o Senhor vai falar no dia de hoje. Nos concede, ó Deus, paz. Nos concede, Senhor, saúde. Nos concede, Senhor, a prosperidade em tudo na nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas contra o Senhor e contra o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É assim, ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: O pecador existe para a glória de Deus. Vou repetir. O título do sermão de hoje é: O pecador existe para a glória de Deus. Este texto, escrito pelo apóstolo João,
João capítulo 9, versículos 1 ao 12, nos mostra a cura de um cego de nascença realizada por Jesus. É com o advento de Jesus no planeta Terra que observamos no Novo Testamento a realização de milhares e milhares de curas e milagres realizados pelo nosso Salvador e Senhor Jesus num espaço de 3 anos de ministério. Ou seja, Jesus, a partir dos seus 30 anos de idade, começou a realizar curas, milagres, sinais e prodígios no seio do seu povo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículos 24 ao 25, nós podemos então contemplar esta situação de que foram milhares e milhares de curas, milagres, sinais e prodígios que o Senhor Jesus realizou. Diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus eliminou do meio dos israelitas, com esses milhares e milhares de curas, de enfermidades, as doenças, realizando então curas diariamente, a qualquer tempo e em qualquer lugar. Mateus capítulo 12, versículo 15 diz: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles. Portanto, aqui nós temos uma prova muito consistente de que Jesus realizou milagres aos milhares para o bem de seu povo. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 22, diz: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Em síntese, Jesus, diante de um ser deformado, ou doente, ou infectado, ele realizava uma transformação para um ser novo, sem qualquer explicação natural, médica ou psicológica, mas tão somente a restauração deste ser se realizava pelo poder divino, transformador e sobrenatural de Jesus. O texto base do sermão, ele se inicia com o relato de Jesus caminhando na parte externa do templo. E agora, realizando uma exegese do texto lido. Jesus estava caminhando na parte externa do templo, e isto depois de ele ter sido ameaçado de apedrejamento por parte de grupos religiosos. Porque Jesus se declarou o eu sou, ou seja, a sua condição de ser divino, filho de Deus, e também humano. E em sua caminhada, nesta caminhada, quando ele saiu do templo, após essas ameaças, ele então viu um homem cego de nascença. Na realidade, o que nós observamos neste contexto é que o cego não podia ver Jesus, porque era cego. Ou seja,
ele não tinha a capacidade física de enxergar, e muito menos a capacidade espiritual de enxergar o Cristo, o Salvador da humanidade. Mas Jesus o viu. Jesus viu o cego. Então preste atenção no que eu vou lhe falar agora. É muito importante isso que eu vou falar agora. Um pecador, que não era o caso deste cego de nascença, no sentido mais usual da palavra, um pecador, ele não tem a capacidade por si só de ver no âmbito espiritual o seu Salvador. Todos nós, então, temos esta dificuldade de enxergar Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Entretanto, Ele, o nosso Salvador e Senhor Jesus, vê o pecador em qualquer situação. É Deus, então, sempre vai ser Deus, aquele que toma a iniciativa de criar uma circunstância para se apresentar diante do pecador com graça, com misericórdia e com compaixão. Jesus quer a salvação de todo e qualquer ser humano. Então, entrega a tua vida a Jesus. Porque nós, todo e qualquer ser humano, ele é pecador. No sentido da herança do pecado, da desobediência de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Então, por herança, nós absorvemos esta condição, esta natureza pecaminosa, esta intenção de pecar. E por isso, nós somos pecadores e precisamos da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus, voltando para o texto base, ainda respirando a teologia dos amigos de Jó, porque os amigos de Jó culpavam Jó pelos seus sofrimentos, ou melhor dizendo, pelos seus pecados. Ou seja, eles diziam que Jó estava a sofrer porque Jó tinha pecados ocultos. E esta visão teológica dos discípulos de Jesus, ele mostra, eles culpavam o homem de estar sofrendo por causa de seus pecados ocultos, ou pelos pecados de seus pais. Teologia esta, ainda hoje, predominante e vigente nos grupos religiosos. Quando alguém está doente, muitos logo pensam que é por causa do pecado. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ou seja, de uma forma discriminatória, de uma forma, vamos dizer assim, de acusação, eles estavam a dizer que aquele homem tinha nascido cego porque cometia pecados. E isto não é verdade. Porque Jesus respondeu. Jesus, com a sua presciência, com a sua onisciência, disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus disse que aquele homem nascera cego com o propósito da glória de Deus ser manifestada na vida dele.
não era por causa do pecado. Então preste atenção mais uma vez. Nós somos pecadores por herança, como já mencionei. E isto, fruto da desobediência de Adão e Eva. E por isso, nós precisamos do perdão de Deus, todos nós. E nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Ainda mais, além disto, precisamos da salvação em Cristo Jesus. E, consequentemente, precisamos da vida eterna com Cristo. Pois foi Ele mesmo, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou para nos conceder, então, a vida eterna. Perdidos, mortos, cegos espiritualmente, não podemos ver e muito menos conhecer a verdade que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não podemos ver Cristo, não vemos Deus em sua essência, mas saiba que Deus nos vê com graça e compaixão, e Ele então nos concede a visão espiritual que indispensavelmente nós necessitamos, todos nós. Então entrega a tua vida a Jesus. Seguindo o que o texto base do nosso sermão diz, ou seja, na sequência narrativa da cura do cego de nascença, Jesus disse que a obra divina deve ser realizada enquanto é dia, pois à noite ninguém pode trabalhar. E Jesus diz ainda textualmente que Ele é a luz do mundo. Jesus aqui não se referia ao dia ou à noite natural que conhecemos, mas ao nosso tempo de existência na Terra, que é muito ínfimo, muito pequeno, muito breve. Não podemos perder tempo com discussões teológicas ou de indecisão por causa de tradições religiosas. Os discípulos de Jesus estavam a perguntar-lhe, quem pecou? Este homem que nasceu cego ou seus pais? Porque na realidade não tinha nada a ver a sua cegueira com o fato de ele ser pecador. Então Jesus aqui nos coloca na posição de dizer, olha, nós não podemos estar discutindo tradições religiosas, nós não podemos aqui estar discutindo sobre posições teológicas que não nos levam a lugar nenhum. Nós temos que realizar o trabalho. Trabalhar para Jesus, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. O nosso tempo aqui na Terra, como já mencionei, é muito breve. Então nós temos que aproveitar o máximo de tempo que aqui nos resta para voltar-se para Deus e se consagrar ao Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, escreveu o apóstolo Paulo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, temos que aproveitar ao máximo para voltar-se para Deus, para viver
para Deus, para viver com Deus. Continua ainda a sequência do texto lido no sermão, que Jesus cospe na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego e depois ordenou-lhe que fosse para o tanque de Siloé, e lá ele devia se lavar. O cego foi ao tanque de Siloé, lavou-se e voltou vendo. Não há explicação. Alguns autores, historiadores, estudiosos da Bíblia fazem conjecturas com relação a isso, mas na realidade não há explicação porque Jesus fez o lodo da terra com a sua própria saliva e aplicou nos olhos do cego para curá-lo. Pois Jesus poderia apenas tocar nos olhos dele ou falar para que o cego fosse curado. Jesus, ao ordenar ao cego que fosse ao tanque de Siloé lavar-se, quis observar a magnitude e a qualidade de fé e da obediência deste cego. Hoje, muitos buscam a cura, o milagre, a bênção, para se libertar ou se livrar de uma situação que lhe incomoda ou lhe causa desconforto. Fé não é acreditar, mas sim, fé é crer e confiar no Senhor Jesus. E como prova desta confiança, obedecer a Deus. Não basta entregar a sua vida a Jesus. Você tem que viver com Jesus, obedecer a Jesus, confiar em Jesus para tudo que você vai realizar em sua vida. Deposite a sua fé em Deus, porque o cego de nascença, ele, a ouvir a ordenança do Senhor, obedeceu piamente o que o Senhor disse. Foi até o tanque de Siloé. Lá ele passou água no seu rosto e ele então foi curado. Passou a ver com seus olhos físicos e também, muito mais, com seus olhos espirituais. Do versículo 8 ao 12 do texto lido, nós observamos claramente que as pessoas que conheciam o homem na condição de cego e que fora curado por Jesus e agora tinha a sua visão física restaurada e a sua visão espiritual alargada, ficaram então a perguntar uns aos outros se aquele homem curado era mesmo o cego de nascença. Numa prova de dubiedade e também de incredulidade. Eles estavam na escuridão. Não podiam ver a Jesus, mas Jesus estava vendo a todos e desejava a salvação de todos. Perguntaram ao homem como os seus olhos foram abertos, no que ele respondeu. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E novamente o interrogaram. Onde está ele? Ao que respondeu, não sei. Este foi o milagre de Jesus de um homem que era cego desde nascença. Saiba que aquele que peca, aquele que herdou a herança de Adão e Eva,
com relação à desobediência, precisa de Jesus. Todos nós somos pecadores. E como diz o título do nosso sermão, o pecador existe para a glória de Deus. Então eu existo como pecador para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifestada na minha vida, para que Ele venha sobre a minha vida e faça a restauração, a transformação, a vontade dEle, para que as pessoas venham a enxergar em mim a glória de Deus. Este é o propósito do Senhor para a vida de cada pessoa, para a vida de cada ser humano, para a minha vida, para a sua vida. Esta mensagem divina é para você, é para mim. João capítulo 20, versículos 30 ao 31 diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Preste atenção agora neste texto que eu vou ler especialmente para você. Isaías, capítulo 42, versículos 6 ao 7. Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para um povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Entrega a tua vida a Jesus. Hoje nós existimos para que a glória de Deus seja manifestada em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Shalom Adonai. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado pela palavra que o Senhor proferiu no dia de hoje. Como é bom saber, Senhor, o nosso valor para Ti. Muitas vezes não vemos a Tua obra em nós, mas o Senhor nos vê o tempo inteiro. Muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos nem mesmo sentir a Tua obra sobre nós, o Teu agir, o Teu trabalhar. Nossa vida, ó Senhor, é muito breve. Precisamos nos voltar a Ti, se consagrar a Ti, porque não há outra saída. Nós temos uma natureza pecaminosa. Por herança recebemos de Adão e Eva a condição de ser pecador. Mas é nesta condição, ó Deus, que nós acreditamos que a Tua glória é manifestada dia a dia sobre nós. Queremos ser igual a Ti, ter o mesmo caráter da Tua pessoa. Queremos, ó Deus, ser obediente, depositar em Ti a nossa confiança. Nos fortalece, ó Deus.
seja conosco. Não nos permite errar o alvo. Não nos permite entristecer o teu espírito, Senhor. Nos ensina a cada dia, nos repreende, nos coloca, ó Deus, sempre na condição de enxergar com toda nitidez, com os olhos espirituais, o teu agir, o teu amor para conosco. Nos abençoa, Senhor. Abençoa esta pessoa que ouviu o sermão de hoje. Abençoa, Deus, esta pessoa que, numa decisão sábia, agora começa a enxergar o teu ser. Orienta, dá a instrução necessária para que não venha mais a pecar, para que não venha mais, ó Deus, a se afastar de ti. É assim, com fé, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação, pela sua fidelidade ao nosso culto racional. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.